sábado, queridos irmãos. Nós estamos, enfim, concluindo o nosso trimestrário, o quarto trimestre do ano de 2023, do nosso manual de estudo da Escola Sabatina de 2023. E antes de nós começarmos a entrar no estudo da nossa lição, vamos fechar nossos olhos e invocar a presença de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós vamos agora, Pai, estudar mais uma vez o Teu testemunho, a Tua palavra, que nos revela, Senhor Deus, o Teu propósito e a Tua vontade para nossas vidas. E nós venhamos a ser conduzidos por Ti, Pai, durante esse estudo, para que possamos compreender, Senhor Deus, o que o Senhor requer de nós, de modo que possamos viver, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Fica conosco, abençoa-nos e usa-nos em nome de Jesus, eu te peço. Amém. E o título da nossa lição do trimestre é a missão de Deus e a minha missão. E a nossa lição do 13º sábado tem o título O Fim da Missão de Deus. E ao longo desse trimestre nós podemos permear diversas formas de percebermos como Deus tem nos usado, tem nos preparado para cumprirmos a missão que Ele nos confiou enquanto igreja. Nós sabemos que essa missão nos foi dada, mas nós em si não temos poder de alcance sem que nós sejamos municiados do poder que vem do alto, mais precisamente do Espírito Santo. Portanto, ao longo desse trimestre nós temos percebido que nós podemos e devemos testemunhar, devemos alcançar as vidas sedentas que buscam por a mensagem de salvação. Entretanto, nós precisamos também estar preparados. E esse preparo requer dedicação na palavra de Deus, em oração, em comunhão, de modo que nós possamos estar habilitados para cumprirmos a missão, de acordo com como o Senhor Jesus mesmo nos confiou. E o verso áureo da nossa lição, do 13º sábado, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 11, na verdade de 11 e 12, e diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Isso nos mostra que, em um determinado momento, nós vamos precisar estar de um lado, ou do lado de Deus, ou nas fileiras de Satanás. Não tem meio termo. E aqui a exortação do apóstolo Pedro é para que nós venhamos a nos posicionar agora. Faz-se necessário, é premente a decisão de nós nos posicionarmos. Porque muitas vezes nós achamos que vir à igreja, estarmos participando das atividades da nossa igreja, falar do amor de Deus, é expressamente um posicionamento. Não. O nosso posicionamento requer uma consagração diária e uma abdicação cada vez mais daquilo que vai perecer, daquilo que vai ficar. E nós vamos ver no estudo dessa semana, o fim da missão de Deus, e que Deus ele realmente vai desfechar a sua missão de forma magnífica. E, infelizmente, toda a sua criação terá que ser destruída, porque o pecado tomou ocasião, e contaminou tudo aquilo que Deus havia criado. E a rebelião ocasionada pelo pecado causou-nos separação, entre nós e o nosso Criador. Entretanto, Cristo Jesus veio, criar uma ponte que nos liga novamente ao Pai, de modo que o seu sangue nos justifica, nos purifica do nosso pecado. E, portanto, da mesma forma como o sangue de Cristo nos purifica do pecado, Deus precisará também purificar essa terra contaminada. E o livro do Apocalipse, ele tem o seu clímax justamente no momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus virá pela segunda vez à terra, para remir os seus, para salvar aqueles que se posicionaram ao lado da verdade. Que eu e você possamos estar entre os eleitos nesse grande dia. Mas o livro de Apocalipse também, ele nos traz alguns outros meandros, desse grande conflito. Nós sabemos que o que paira, o que realmente está a acontecer nesse momento é um conflito espiritual, pelo controle das nossas vidas, das nossas mentes. Mas o grande conflito, ele em si não é o principal aspecto que o livro de Apocalipse quer nos comunicar.
Porque, na verdade, o livro do Apocalipse é um livro missionário, focado num Deus missionário que está a chamar-nos para sermos uma igreja missionária. Portanto, muito mais do que falar de assuntos que possam suscitar interesse, curiosidade, né? Um certo medo em alguns e despertar o interesse nos desdobramentos proféticos, o livro do Apocalipse, ele vem nos revelar os planos finais para todos aqueles que estiverem vivendo na terra por ocasião, né, da volta de Jesus. Mas também ele nos traz um consolo para que nós possamos seguir no caminho, sabendo que o nosso Senhor vai à frente, a despeito das dificuldades, dos problemas, né, e das provações que nós venhamos a ter nessa terra. E é exatamente por isso que nós precisamos fazer uma escolha, né, ao lado de Deus ou contra Deus. E o livro de Apocalipse, ele nos revela também a missão de Deus nos últimos dias de forma mais expressa. E, irmã Arlete, de que formas nós podemos ver as evidências de que o livro de Apocalipse está focado realmente na missão de Deus para nós nos últimos dias? Eu quero só saudar todas as pessoas que nos escutam e desejar a todos um bom sábado. Antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de me focar um bocadinho no nosso verso áureo. Eu já disse o verso áureo, mas eu achei muito interessante. Diz, havendo depois de padecer estas coisas, nós como filhos de Deus sabemos que tudo vai ser destruído. Tudo que está relacionado com o pecado vai ser destruído. E então o apóstolo Paulo diz, então, que pessoas é que eu tenho que ser? Em face de todos estes acontecimentos da destruição, de que lado, como disse muito bem, de que lado é que eu vou estar? Então, se eu procuro estar do lado de Deus, agora o que é que eu faço? Eu tenho que avisar os outros, é o que ele diz, apressando-vos para a vinda de Deus e ajudando também a preparar os outros. Aqui no Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias. Eu achei muito interessante porque quando nós falamos no Apocalipse, as pessoas relacionam sempre ao caos, à destruição, mas o Apocalipse é um livro que tem muitas promessas. E promessas de grande conforto para o povo de Deus e de grande esperança no futuro. O Apocalipse foi-nos dado para ser o nosso guia, o nosso consolo e fortalecer a Igreja, não só naquele tempo em que a Igreja estava a viver uma grande perseguição, mas através dos séculos até aos nossos dias, até ao final dos nossos dias. Eu gostaria de ler um bocadinho alguma coisa sobre o Apocalipse, uma vez que muitas pessoas não querem ler o livro do Apocalipse porque acham que o livro do Apocalipse é um livro só de destruição e realmente a noção é errada que as pessoas têm. Então vamos abrir logo no início em Apocalipse 1, 1 a 7. Apocalipse 1, 1 a 7 é o que nos pede a nossa lição. Aqui nos fala, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça, a paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da de todos, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos chama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Portanto, o livro do Apocalipse, no verso 3, diz-nos assim, bem-aventurados aqueles que leem, quão felizes são aquelas pessoas que leem. Portanto, se tem algum receio, se nós temos algum receio, ou alguém que nos ouve, tem algum receio de ouvir ou de ler o livro do Apocalipse, não tenham esse receio, porque são bem-aventurados, são felizes, não só de lerem, de ouvirem, e também de aceitarem ou guardarem as coisas que nelas estão escritas. E o livro do Apocalipse fala também de Deus. Ele faz parte de Deus, o Deus Criador, o Deus Eterno, o Pai,
que Jesus nesta terra falava com ele e dizia Pai. Portanto, é o nosso Pai, é o Deus Criador, o Deus Eterno. Está incluído aqui no livro do Apocalipse. O foco do livro do Apocalipse é Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele é a fiel testemunha por quê? Porque ele é o representante perfeito do caráter e da vontade do nosso Criador. Fala também acerca do Espírito Santo como um agente poderoso que cuida das igrejas e cuida também do povo de Deus. Portanto, nós vimos as três pessoas da divindade salientadas ali no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse diz alguma coisa que é muito importante para nós. Lembra-nos que Deus é o proprietário deste mundo. Ele é o dono deste mundo. Embora Satanás, como diz a lição, tente fazer convencer as pessoas que ele é o dono deste mundo, mas o dono deste mundo é o nosso Criador. E ele continua a orientá-lo e a dirigi-lo, e temos que descansar dele. E o próprio Satanás ousou desafiar o seu Criador, dizendo, olha, eu ofereço tudo isto que não há nada era dele, se prostratam me adorares. E nós vimos que realmente o Apocalipse é um livro, como disse muito bem, Diego missionário, mas é um livro de grandes bênçãos e, sobretudo, de grandes promessas que nos ajudam a olhar para o futuro com esperança. Não destruição, não conflitos, não isto aqui. Naturalmente que vai haver tudo isso, mas Deus está a guiar o seu povo e a conduzir os seus filhos. Eu gostaria de ler aquilo que se encontra em 1 Pedro 2,9, também, que eu achei muito interessante. 1 Pedro 2,9. Alcançando o fim. Perdão? Sim, 1 Pedro 2,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. É o propósito do Senhor, irmãos, é a nossa salvação. Esse é o propósito do Senhor. Eu gostaria de deixar também aquilo que nos vem no comentário, que diz: a salvação de Deus oferece um novo e honroso estatuto, porque a imagem de Deus é restaurada em nós. Eu pensei nisso. Deus quer restaurar a sua imagem em nós. E eu sinto um grande privilégio em Deus amar-nos tanto e querer restaurar a sua imagem em nós. E diz assim: assim como membros da família real, juntamos-nos à missão da família real, na salvação de outros seres humanos, e isto faz parte de nós, sacerdotes. Portanto, nós sabemos que Deus chamou o povo judeu. Portanto, Deus chamou a nação judaica e foi eleita para apresentar Deus à terra. Ela não soube cumprir este propósito do Senhor e falhou. E perdeu a sua posição e este privilégio. Mas Deus agora, no seu amor e misericórdia, dá-nos esse privilégio. Agora, Deus chama-me a mim e dá-me o privilégio de poder transmitir esta mensagem aos outros. É aquilo que o livro do Apocalipse nos transmite. Eu sei que o fim está a aproximar-se, que eu estou a fazer. Deus elegeu-me, deu-me esse privilégio, que é uma honra para mim, ser humana, eu poder transmitir este evangelho do meu Deus, do Deus a quem eu sirvo e amo, àquelas pessoas que não o conhecem. E desta maneira eu posso mostrar a essas pessoas que Deus as ama e elas podem ser salvas. Ora, este evangelho foi transmitido no início, logo quando Jesus esteve na terra, e há um evangelho presente para os nossos dias, que são as mensagens dos três anjos, as mensagens angélicas. Eu acho que este é um evangelho muito importante, portanto, uma mensagem, aliás, muito importante, e eu penso que é o último apelo de Deus a toda a humanidade. O que acha, Diego? Realmente, nós consideramos, né, enquanto adventistas do sétimo dia, como o núcleo central da nossa mensagem. Né? E o livro de Apocalipse, ele, primeiramente, ele nos demonstra claramente, né, que existe um grande desafio à nossa frente, um grande desafio diante de nós, como nós podemos ver aqui em Apocalipse 12, versículo 12, que diz na nossa lição de segunda-feira, já no primeiro parágrafo:
pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Realmente, é complicado nós imaginarmos, né, como será, né, lidar com tantas dificuldades, com tantos desafios e provações que recairão sobre nós. Em alguns momentos, o povo de Deus, ele chega até o ponto de desfalecer diante desse medo, né, diante das incertezas que virão, que inclusive, né, nós consideramos como a angústia de Jacó, né, dado que nos últimos dias, né, nós não vamos ter num determinado momento, nós não vamos ter mais uma precisão da presença de Deus entre nós, quando a porta da graça se fechar e o Espírito Santo for retirado da terra. Isso vai gerar muita aflição, muita angústia. Mas aqueles que estiverem selados em Cristo vão estar seguros, embora, né, temerosos, se foram habilitados a receberem o selo de Deus e, por conseguinte, a salvação. Mas nós podemos ter uma mensagem maravilhosa que nós podemos ler juntos em Apocalipse capítulo 14, no versículo de 6 a 12, que são as 3 mensagens angélicas. Então vamos ler juntos o capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 6 ao 12, que diz o seguinte: Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo, eu passei aqui um bocadinho, peço desculpa, eu comecei, na verdade, no versículo, está certo, comecei no versículo 6, vamos até o 12, peço desculpa. Pensei que eu já tivesse passado. Não, e outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Versículo 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nós podemos ver, a primeira proclamação do primeiro anjo é: temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, está apresentando que Deus, Jesus Cristo, né, nesse momento, assumirá o papel agora, né, de juiz, não mais de sumo sacerdote, mas agora também o nosso juiz, porque os livros serão abertos e ali estão registrados os nossos atos, as nossas ações, né? Porém, nós sabemos que a nossa justificação não é mediante as obras somente, mas mediante a fé, porque Deus sonda os nossos corações. E nos últimos dias, os 3 anjos estão nos conclamando para nós anunciarmos, né, apresentarmos esse evangelho eterno, remetendo ao Criador. Então, o livro, as 3 mensagens angélicas, na verdade, elas fazem um anúncio do juízo, mas elas também apresentam Jesus como sendo o Criador, como sendo aquele que desde o início do mundo, né, esteve conosco quando nos constituiu, né, a sua imagem e semelhança como criaturas, mas que também nos remiu, que também deu o seu sangue, né, em substituição à culpa que recaiu sobre nós quando nós pecamos. E nesse mesmo segmento, já o terceiro anjo alerta para que nós venhamos ao quê? A sair, porque caiu a grande Babilônia. Ou seja, aqui nós podemos ver 3 momentos. O momento em que Jesus assume o papel, né, de nosso intercessor, não mais de nosso intercessor, mas agora de nosso juiz. Ele é apresentado diante de todos como o verdadeiro e legítimo Senhor, né, ao qual foi restaurado o poder que de antemão tinha sido, né, subtraído por Satanás, e agora com Cristo morrendo na cruz, ele reassume essa posição, não só do Criador, do Senhor, mas também o legítimo dono desse mundo, né, e nos convida para que nós saiamos, né, do engano, saiamos da Babilônia, porque ela vai cair.
E ela, aqui no terceiro anjo, anuncia que ela caiu, mas enquanto ela não caiu, nós podemos anunciar diante de todos que nos ouvem que ela vai cair. E por isso há um convite para que nós nos voltemos para o nosso Criador, aquele que deu a vida por nós, o justo juiz que não quer nos condenar, irmão. Ele quer nos salvar. E a advertência que ele nos traz é uma advertência de amor. É um gesto de um Deus que está nos dando mais uma oportunidade, mais uma chance para que nós possamos observar, né, nesse cenário do grande conflito, em que lado nós queremos estar. Provas não faltam para que nós possamos perceber claramente em que lado nós devemos estar, né? E o apelo é de um Deus amoroso que não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E aí eu gostaria de concluir dizendo que a mensagem central desse chamado de Deus é para a missão. A missão de Deus é a mensagem de Deus, que é o Evangelho. A mensagem no sentido real é a missão. Então, qual é a nossa missão? Para o que nós estamos sendo verdadeiramente chamados, né? Para levarmos essa mensagem, essa última mensagem de advertência, para que aqueles que ainda não se posicionaram, para aqueles que ainda não despertaram, possam se posicionar e possam despertar. O mundo necessita de ser alertado sobre o que virá sobre ele. E cada pessoa será forçada a fazer uma escolha para a vida ou uma escolha para a morte. E aqui no final, eu gostaria de ler aqui já na última parte da nossa lição, que diz o seguinte: não importa o que façamos mais, todo o bem que fazemos ao ajudar as pessoas, nunca devemos perder de vista o nosso chamado especial e a nossa missão especial, que é proclamar um mundo perdido, a esperança encontrada no Evangelho eterno, bem como avisar o mundo para o que virá sobre ele um dia. Ou seja, né, nós estamos sendo chamados a proclamar essa última mensagem de advertência, mas principalmente de salvação, né? Porque quando Cristo nos adverte, é para que nós venhamos ao quê? Despertar, ou para que nós venhamos a nos preparar para o que virá, mas sabendo que Ele nos dará todos os elementos, todas as condições necessárias para que com Ele nós possamos suportar o que virá e com Ele possamos vencer, né, através das suas promessas deixadas para nós aqui na Bíblia. E já na lição de terça-feira, nós temos um chamado para uma grande comissão, não é, irmã Blanche? E nós sabemos que o grande conflito, na verdade, que paira sobre nós, ele cria, na verdade, duas grandes fileiras, né, de um exército das forças espirituais do mal, são os principados, as potestades, né, que governam nos céus e na terra, mas também tem uma comissão de um povo seleto, que, como nós vimos na lição de domingo, são os sacerdotes, que receberam o chamado, né, que foram restaurados à imagem e semelhança do seu Criador, quando aceitaram, né, o sacrifício de Jesus, e agora, juntos, né, conglomerados, formam um exército, uma grande comissão, que vai cumprir a missão, meu irmão. As três mensagens angélicas é o último convite de amor ao ser humano. E se esse é um convite de amor, é uma grande responsabilidade para nós como seres humanos. Porque este Evangelho eterno começou a ser pregado com Jesus. Jesus pregou o Evangelho eterno. E quando ele foi para o céu, quando ele partiu, ele deixou essa responsabilidade aos discípulos. Portanto, esse Evangelho eterno foi pregado durante muitos anos pelos apóstolos, por aqueles que os sucederam, etc., etc., até que chegou um tempo que há uma verdade presente. Esta verdade presente é as três mensagens angélicas, que o mundo tem que saber que há um juiz. Diego, na minha conversa com as pessoas não se apercebem que um dia tem que se apresentar perante um juiz. Ele chama a nossa atenção que vai haver um juízo, vai haver um juízo. E todo o ser humano tem que se apresentar perante esse juízo. Como é que nós vamos encarar Jesus? E isto é uma grande responsabilidade que nós temos. Realmente, se esse é o último apelo de Deus, de avisar as pessoas de que o fim está a chegar.
Mas o que eu achei na lição de terça-feira, para mim, foi muito bonito e tocou-me. A crise final. Quando nós falamos numa crise, ou quando nós vivemos uma crise, por exemplo, na nossa casa, porque haja uma separação, é uma crise, as coisas não são boas. Não são boas. Mas aqui, na crise final, chama a nossa atenção que nós não devemos esquecer nem nunca duvidar do amor de Deus. Porque esta crise final vai alcançar todo o mundo. E nós somos do mundo, nós que estamos aqui no mundo, vai também nos alcançar. Então, a lição chama a nossa atenção que nós não podemos nunca esquecer do amor de Deus, nem nunca duvidar desse amor, nem nunca duvidar da sua disposição de, nesse momento de crise, saber que Deus está ao nosso lado, é o nosso amparo, é o nosso ajudador e é o nosso Salvador. E a lição, em 1 de João 4,8, achei interessante que no meio desta crise fala de amor. E vamos ver João 1,4. Eu conheço este versinho de cor, mas vamos ver, que é um versinho muito bonito para deixar com os irmãos. João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, no meio da crise, Deus manifesta esse amor. Para com quem? Para com o ser humano, nomeadamente para com os seus filhos, Ele manifesta esse amor. E aqui também, em 2 de Pedro 3,9, diz algo que eu achei muito interessante, eu gostaria de salientar. 2 de Pedro 2,9. Perdão, 2 de Pedro 3,10, eu peço desculpa. Que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quer dizer, Deus não está a retardar a sua promessa. Eu desde pequenina que ouço falar que Jesus vai voltar. Jesus ainda não voltou. Mas Ele não está a retardar a sua promessa, Ele está a ser longânimo para conosco. E essa longanimidade, essa paciência, esse amor da parte de Deus, como fala aqui, é demonstrado que Ele está a aguardar que todas as pessoas se salvam. Mas naturalmente nem todas as pessoas se vão salvar, embora o convite seja-lhe feito, mas elas vão fazer a sua escolha. Ou vão fazer a sua escolha ao lado de Deus ou ao lado do inimigo. Nesta terra só há dois seres humanos. Perdão, dois seres humanos não. Nesta terra só há Deus e há Satanás. Seres humanos somos nós todos, eu peço desculpa. Nesta terra só há Deus e Satanás. Se eu escolher a Deus, Deus será o meu auxílio, será o meu amparo, o meu salvador no momento de crise. Mas a escolha é individual. Deus deu-nos o livre-arbítrio, eu faço a escolha que eu achar que é melhor para mim. Embora eu possa estar a ditar a minha perdição eterna. Não é assim? A minha perdição eterna. Portanto, a lição chama a nossa atenção que nós pensamos que Deus é um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus que espera. Muitas vezes Deus espera uma vida humana para poder salvar aquela pessoa. Eu recordo o meu pai durante anos conheceu a verdade e no fim da vida ele entregou a sua vida ao Senhor. Deus foi paciente, Deus aguardou, Deus esperou aquele momento em que ele realmente deu a sua vida e o seu coração ao Senhor. A lição diz-nos também o seguinte, que o mundo iniciou com dois grupos. Aqueles que estiveram ao lado de Deus e aqueles que se afastaram de Deus. E o mundo vai terminar precisamente com dois grupos. Aqueles que mantiveram a sua lealdade a Deus e aqueles que mantiveram a sua lealdade ao inimigo. Porque se eu estiver a servir a Deus, eu estou do lado de Deus. Mas se eu não servir a Deus, eu só posso estar do outro lado. No meio termo, né? Exatamente. E a lição chama a nossa atenção que podem existir milhões de religiões, mas no fim só vai haver dois grupos. Aqueles que estão leais a Deus e guardam os seus mandamentos, mantêm a sua lealdade, e aquele grupo que escapou e não quer ser leal ao seu Criador. Prefere realmente seguir outro caminho. E aqui também nos diz o seguinte, mas neste tempo do fim há uma crescente popularização e a liberdade
de consciência já não será respeitado. Irmãos, o Apocalipse diz-nos que nos fins dos tempos, a nossa consciência, a liberdade de consciência não será mais respeitada. Nós vamos ser forçados a anular a nossa consciência, aqueles que quiserem, para seguirem princípios contrários àquilo que o Senhor deixou. Ali nós temos que tomar uma posição firmes. Se nós amamos o nosso Criador e se queremos estar com Ele na eternidade, ali temos que tomar uma posição bem firmes ao lado de Deus. Porque vai chegar esse tempo de prova em que nós não temos mais liberdade de consciência. Ou fazemos uma coisa, ou poderemos saber as consequências de não seguir aquilo que as pessoas pretendem que nós sigamos. É urgente que o Evangelho seja proclamado e que notícias sérias sobre as estratégias de Satanás sejam apresentadas. E é precisamente disso que tratam as 3 mensagens angélicas, a nossa missão. Agora, esta missão é uma missão tão importante, Diego, de grande importância, e vai ser de grande alcance missionário, porque ela vai alcançar toda a nação, trigo, língua e povo. Será que ela vai ter sucesso? Com tantos entraves que nós encontramos ao longo do nosso caminho, será que ela vai alcançar os seus objetivos ou vai ficar a meio? É verdade, mano. No nosso olhar humano, parece ser quase que impossível, né? Eu me remeto ao Pentecostes. Quando Jesus Cristo disse que os discípulos deveriam ficar por mais um tempo em Jerusalém até que fosse apresentado, manifestado o Espírito Santo, mais precisamente no dia de Pentecostes, eles não tinham ideia, né, de como eles poderiam levar essa mensagem, esse evangelho, essa missão que foi dada por Jesus Cristo a todo mundo antigo naquela altura, né? E quando nós olhamos também para as nossas condições de hoje e vemos como é que está esse mundo, né, tomado, contaminado pelo pecado, quando nós vemos os países, né, entrando num colapso, não só moral, mas também social, guerras, né, problemas, conflitos, desmoralizações em todos os âmbitos, na política, né, nas relações familiares, nas interações sociais, violência, agressividade, manipulação, nós paramos e pensamos, será que vai ser possível nós comunicarmos essa mensagem? Será que nós vamos conseguir ter o alcance necessário para que todo mundo tenha conhecimento? Nós vimos aqui em Romanos, nós não chegamos a ler, mas em Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 21, se calhar seria bom nós lermos, irmã, porque é muito interessante essa passagem. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Eu vou ler, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu vou continuar até o 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, Deus ele tem dado provas desde a criação e ele tem se revelado dia após dia para que ninguém possa dizer que não teve uma oportunidade de percebê-lo, né, de conhecê-lo ou de pelo menos, né, senti-lo. E infelizmente, muitas pessoas, a despeito de todas essas provas, de todas essas constatações, tanto na palavra de Deus, quanto através da criação de Deus e do cuidado que Deus tem tido para com elas, ainda assim vão endurecer o coração. Mas o nosso foco não precisa estar em nós convencermos ninguém, em nós querermos persuadir ninguém. Aqui nós podemos ver também na lição, em 1 Coríntios 3, 6, aquela situação que envolvia Paulo e Apolo. Muitos até questionavam, diziam, né, que tentaram colocar Apolo e Paulo numa espécie de competição, né, em quem tinha mais influência, quem tinha mais poder, digamos assim, de persuasão,
né, e de alcance do Evangelho. Mas de uma forma muito tranquila, Paulo diz a si mesmo, olha, enquanto que Paulo plantou, Apolo, o que ele fez? Ele regou. Mas quem é que deu o crescimento? Foi Deus. Então, nossa preocupação não tem que estar em como as coisas vão acontecer, em sim fazer a nossa parte, plantar e regar. Eu plantei, Paulo disse, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Então, o nosso papel é continuar pregando, é continuar falando, é permitir que esse regozijo, esse amor pelo que Cristo fez por nós, né, inunde o nosso coração de modo que nós queiramos anunciar e falar desse amor. E o grande objetivo para que nós possamos ter sucesso nessa missão está na seguinte passagem. Aqui no último versículo, nós temos aqui muitos versículos para ler, mas eu não vou ler todos, eu vou ler apenas o resumo que está no último parágrafo da lição de quarta-feira, que diz o seguinte: os discípulos de Jesus são puros, permanecendo leais a Jesus, como uma noiva pura permanece leal ao seu noivo. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios 11, versículo 2. Continuando, os discípulos que foram chamados e receberam de bom grado essa mensagem, eles seguem Jesus, que os conduz pela voz calma e suave do Espírito Santo. Isto inclui conduzir-nos para o trabalho missionário em favor dos outros. Não há engano nesses discípulos. Não são desencaminhados pela dúvida debilitante, pelos falsos ensinos e pela imoralidade. E não se sentem moralmente superiores aos outros. São humildes. Reconhecem que são imperfeitos, necessitados da graça e da misericórdia purificadoras de Deus. Compreendendo isto, também estão abertos a receberem a correção e instrução de outros crentes. O sucesso na missão resulta em fazer esse tipo de discípulos. Irmã, o nosso sucesso está em nós multiplicarmos, no sentido de levarmos a mensagem e ajudarmos esses novos crentes, esses novos conversos, que foram atraídos pelo Espírito Santo, né, que foram convencidos não por nós, mas pelo poder de Deus, foram impressionados, né, pelas maravilhas, pelo amor de Cristo que constrange, a receberem de bom grado essa mensagem e a se sentirem como parte também do reino de Deus, como sacerdote de Deus e agora disponíveis para a missão. E qual é o nosso papel como mais experimentados na fé, como aqueles que já vêm caminhando há mais tempo com Cristo? É ajudarmos esses novos convertidos a terem a preparação necessária, a segurança através do convívio, da comunhão conosco, para que eles também possam, né, levar adiante essa mensagem do Evangelho Eterno, tal como nós estamos fazendo. Apesar de que, né, a colheita é grande, os ceifeiros são poucos, Deus vai derramar chuva serôdia, irmã. E eu tenho certeza que o que para nós, humanamente falando, nesse momento é impossível, para Deus pode acontecer em um instante. Mas nós precisamos estar disponíveis, não só para ir, conforme Ele nos disse, ir de pregar o Evangelho, mas também fazer discípulos, né? Sejamos imitadores de Cristo, né? E façamos com que os outros vejam Cristo em nós, para que eles também sejam, né, nossos imitadores, tal qual nós somos de Cristo, não é isso, irmão? E é por isso que nós vamos ver, já nesse clímax do livro de Apocalipse, né, que depois de tudo aquilo que nós estudamos ao longo, né, desse trimestre, a missão ela só vai estar completa quando algo maravilhoso acontecer, que eu digo que é a plenitude, é a obra-prima de Deus para nós. Não é porque Deus ele não vai deixar simplesmente que nós passemos por tudo o que nós vamos passar, que nós lutemos por tudo se não tivesse uma causa maior, né? Um propósito maior em tudo isso, né, irmã? Nós terminamos realmente com chave de ouro, porque quando Deus fez este mundo, a Bíblia começa assim: no princípio Deus criou o nosso mundo, e Deus criou realmente o nosso mundo e criou a primeira família. Portanto, esta história teve um início tão feliz, mas a desobediência trouxe infelicidade, trouxe morte, trouxe sofrimento, trouxe guerras, tudo aquilo que nós assistimos e sentimos na nossa vida. Mas com o regresso de Jesus, a história do pecado vai terminar. Ela vai terminar. E agora, diz-nos a nossa lição, Deus vai recriar todas as coisas, Deus vai recriar aquilo que o pecado interrompeu.
vai recriar de novo. E quando Ele recriar de novo, esta terra será o paraíso que era no início, que nós não conhecemos, mas é o paraíso. Mas há uma coisa que nos alegra, não vai haver mais morte, não vai haver mais sofrimento. Nós vamos contemplar aquele Deus que nós amamos e servimos. Vamos ver os nossos queridos, a minha mãe que está na sepultura, o meu irmão. Nós vamos ter a alegria de ver aquelas pessoas que amamos ao longo da nossa vida saírem da sepultura. Que momento vai ser aquele tão lindo, tão lindo. Realmente tudo aquilo que Deus nos promete no futuro deve alegrar o nosso coração e deve motivar-nos a continuar e nunca desistir. Agora, a missão completa, eu achei muito linda isto. Quem iniciou esta missão foi o próprio Deus antes de criar o nosso mundo. E esta missão teve um foco, ser humano. Quando lemos o Antigo Testamento, nós vimos a missão de Deus sempre a acompanhar o ser humano. Sempre a acompanhar o ser humano, durante o Velho Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós vimos esta missão em Jesus. Jesus pessoalmente estar conosco, porque o propósito de Deus desde o início, desde o pecado, foi sempre estar no meio do homem. E Ele fez todo o possível para estar no meio do homem. Até a tenda da congregação e depois o templo, sempre no meio do homem. Ele não conseguiu estar sempre no meio do homem, mas a sua presença era sentida ali, era visível ali. E agora, quando vamos ao Novo Testamento, nós vamos ver a missão, Jesus, ali está Jesus. As pessoas podem ver Jesus, as pessoas podem mexer em Jesus, as pessoas podem ouvi-lo, ali está a missão, Jesus. Esta missão nunca chegará ao fim, porque diz que a missão de Deus, uma atividade eterna, em que teremos privilégios de participar. Uma parte, esta missão vai terminar, vai iniciar outra missão, já conosco junto dele. E o que eu achei de mais lindo é que o propósito de Deus, desde o princípio, foi sempre estar com o homem. E quando ele vem em pessoa estar com o homem, ele faz uma promessa quando ele vai para o céu. Eu gostaria de deixar esta promessa, porque esta promessa alegra tanto o meu coração. Às vezes eu vou lê-la, está em João 14, e ela alegra não só o meu coração, mas o coração dos seus filhos. E verso 3, e diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E Jesus vai cumprir esta promessa quando Ele recriar todas as coisas. E vai cumpri-la, e vamos ler isso em Apocalipse 21, 3. Deus tem cumprido todas as promessas, por isso nós devemos confiar plenamente em Deus, aconteça o que acontecer. E no capítulo 21, e no verso 3, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isto comove o nosso coração. O desejo do nosso Deus de estar sempre connosco, partilhar a vida do homem, Ele vai cumpri-lo. Cumpriu aqui neste mundo e vai cumpri-lo na eternidade. O trono de Deus que está no universo vem para esta terra, para Deus conviver connosco toda a eternidade. Ele é o Filho do homem e nós também somos os filhos, o filho desse Filho do homem. Vai ser uma alegria esse momento em que nós estivermos juntos, podemos contemplar o nosso Criador e podemos saudá-lo. Mas chegamos ao fim de mais um trimestre, não é assim? O último deste ano. O que é que poderemos desejar às pessoas? Estamos no fim deste 2023. Eu vou desejar, na verdade, o que está aqui no nosso estudo adicional, porque está tão lindo que é irresistível não compartilhar com nossos irmãos a leitura final, que eu acredito que ela encerra, fazendo uma síntese de tudo aquilo que nós ouvimos e que com certeza são palavras que vão aquecer o nosso coração. Que diz o seguinte: o grande plano de redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de maneira completa. Tudo que se tinha perdido em consequência do pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, para ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter o domínio na terra.
Agora cumprir-se-á o propósito original de Deus quando a criou. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Mas, antes de isto se tornar uma realidade, e aqui está o nosso apelo, é nosso dever fazermos uma parceria com Deus na sua missão de alcançar o mundo com a mensagem de aviso, de modo que as pessoas possam aceitá-la e fazer parte da promessa divina da recriação. Anseio, e aqui Ellen White, né? A profetisa diz o seguinte: anseio ver muitos obreiros a trabalharem em favor daqueles que não conhecem as evidências da nossa fé. Muitos receberam grande luz ao ouvirem as mensagens dos 3 anjos e agora devem proclamar estas mensagens em todas as partes do mundo. Eu desejo fazer a minha parte e abrir o caminho para que os outros levem a luz da verdade. Que o Senhor nos ajude a colocarmos a armadura. Os crentes devem unir-se na obra solene de fazer soar a última nota de aviso ao mundo. Portanto, nós estamos realmente no limiar dos tempos. Já não há mais tempo profético. O que tinha que ser cumprido à luz da cronologia profética, irmã, já se cumpriu. Mas nós estamos com o mundo inteiro ainda clamando, esperando uma mensagem de esperança para que eles possam abrir os seus olhos e reconhecerem que só há um meio de escape, só há um meio de salvação. Que por mais que o homem intente de todas as maneiras, mecanismos e formas diferentes para tentar salvar o planeta, para tentar criar paz, segurança, unidade, nós sabemos que isso jamais vai acontecer, porque os intuitos do coração humano utopia, não é? são propósitos egoístas, maliciosos, sempre voltados para os seus interesses pessoais e para o seu ego. Portanto, aqui nessa terra não há nenhuma possibilidade, de nós perpetuarmos a nossa existência, a não ser que essa terra seja verdadeiramente purificada, seja restaurada e reedificada conforme foi o plano original de Deus desde a criação. E cabe a nós, como embaixadores, como sacerdotes desse reino, levarmos essa mensagem e nos sentirmos já, nesse momento, como salvos em Cristo Jesus, porque a eternidade começa aqui, porque se nós viermos a morrer, se nós viermos a descansar antes de Jesus voltar, a eternidade já começou para nós, desde o momento em que nós vivemos a missão, porque quando nós despertarmos, ou quando nós vermos o nosso amado Jesus voltar, e assim quero eu, sem precisar passar pela morte, nós vamos apenas continuar a nossa trajetória nessa nova missão, que agora é o quê? Anunciar a todo mundo que Jesus é justo, que o pecado não compensa, que o mal não vale a pena, para que nunca mais haja nenhum vestígio de dúvida de que Deus é amor, de que o pecado é mal e que, portanto, não vale a pena nós novamente duvidarmos dos estatutos perpétuos da lei de Deus, que é perfeita, que é boa e agradável para todos nós. Portanto, estamos no limiar da eternidade, estamos a caminho da nossa pátria. Estamos a caminho da nossa pátria. Estamos a caminho do lar. Oxalá que estejamos todos juntos, que eu e você, que as nossas famílias possam estar unidas nesse propósito, aguardando, apressando, abreviando a breve e iminente volta de Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a nossa oração, irmã. E agora resta-nos desejar realmente um bom início de 2024, que o Senhor nos possa abençoar e que realmente aquilo que nós temos estudado possa alegrar o nosso coração e um dia possamos estar juntos ao lado do nosso Criador. Amém. Amém. Nosso bendito Pai que estás no céu, foi um privilégio, Senhor, podermos falar de Ti, podermos também, Senhor, rever todas as Tuas promessas, promessas que nos dão conforto, esperança e nos fazem olhar para o futuro de uma maneira diferente, Senhor. Em breve Tu vais voltar, Pai, mas a grande responsabilidade que temos é de levar aos outros esta preciosa mensagem de que Tu vais voltar. Suplico uma bênção para cada filho Teu que esteve aqui presente, amigos que estiveram conosco, Tu os possas abençoar e que possam ter 2024 repleto de bênçãos e, sobretudo, bem perto de Deus. É o que eu suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.